Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ver agora o nosso capítulo. Bom, nós vimos nas aulas anteriores que a região da Gália é onde hoje corresponde praticamente toda a França, mais partes da atual Bélgica e Holanda, né? Essa parte da Gália foi conquistada, foi uma das maiores conquistas do lendário Júlio César, que foi cônsul de Roma e pretendia, na verdade, ser o imperador maioral Bam, mas foi assassinado no Senado. Pois é. Bom, a região da Gália, né, foi incorporada ao Império Romano, passou a fazer parte, né, a galera de lá aos poucos foi sendo integrada à população de Roma, mas enfim, depois que o Império Romano caiu no século V, nós já vimos que houve várias invasões de povos considerados germânicos, né, chamados do termo pejorativo de bárbaros, nas fronteiras do Império Romano do Ocidente, tá? Um dos povos lá do norte da Europa se chamava francos, tá? Esses povos francos, que eram povos germânicos, ocuparam a região da atual Gália, né? Então, na região da atual Gália se formou o reino dos francos, né? Também chamada de Franquia, por isso o nome França, entenderam? A relação Franquia-França. Vocês vão ouvir falar desse reino se vocês assistirem ou assistem Vikings ou Vikings, né? Quem gosta de falar o título em inglês, eu falo Vikings mesmo, né? Então eles falam da Franquia, né? Quando o Rolo, né, acaba se tornando um membro da corte da Franquia, né? Ele casa com uma princesa de lá, uma princesa ou alguma outra nobre, não lembro agora. O Rolo, irmão do Ragnar Lothbrok. E também o próprio Ragnar invade Paris, né? Então o reino dos francos, né? O reino dos francos teve como seu primeiro monarca cristão o Clovis, né? O Clovis, ele não era cristão, os francos eles tinham crenças nos deuses germânicos e ele se tornou cristão para se casar com a Clotilde da Burgúndia, né? Ele se tornou cristão por interesse. Então, era interessante para ele se tornar cristão. E aí é aquela coisa, nesse tempo, quando o rei se convertia, o povo inteiro se convertia também. Tá? Não era uma conversão, o rei se tornou cristão, mas eu vou continuar aqui cultuando o meu Odin. Tá, você poderia cultuar o seu Odin, mas tinha que ser, da porta da sua casa para dentro. Da porta da sua casa para fora, você seria cristão, né? E foi o que aconteceu com a maioria dos europeus. Da porta para fora era cristão, da porta para dentro era pagão. No final foram passando os anos, acabou se misturando e ser cristão era ser um pouquinho pagão também, né? Como é até hoje. Todo cristão, mesmo os protestantes, carregam em si um pouquinho de paganismo. Se alguém tem dúvida quanto a isso, adoraria um debate. Adoro debater essas coisas. Mas enfim, né? Não é aula de diálogo religioso hoje, né? Então, o Clovis se casou com a Clotilde da Burgúndia e fez uma grande aliança com o Papa, né? O Clovis era considerado descendente do rei Meroveu. Meroveu é um rei lendário, né? Dizem que ele era filho de uma serpente marinha, por isso o nome Meroveu vem de mer é mar em francês, né? Ele carregava o mar no nome, porque ele era filho de uma serpente marinha, né? Era um rei lendário. Do Meroveu, então, descenderam o Clovis. Do Clovis vieram alguns outros reis que já não se importavam tanto assim com o reino, não. Foram os chamados reis indolentes. Eram reis que estavam mais preocupados com festa, com balada, com corrida de cavalo, com duelo. Vocês acham que topzeira surgiu hoje? Que baladeiro apareceu agora? Não, já sempre teve. Então eles não se preocupavam com o reino. Quem governava de fato eram os prefeitos de palácio. Em latim, maiordomos, que deu origem à palavra, tanto a palavra mordomo, como também a palavra mayor, que é prefeito em inglês, né? Porque maiordomos deu
a tradução para a palavra, de origem à palavra mordomo, mas é traduzida também como prefeito de palácio ou prefeito do paço. Esse prefeito do paço acabou se tornando o que a gente conhece hoje, mais ou menos, como primeiro-ministro. Era esse cara que governava de fato, né? E o prefeito do paço que teve mais destaque, né, foi o Pepino de Heristal, né? Ele conseguiu transformar o seu cargo em vitalício, né, ou seja, e hereditário, ou seja, ele seria prefeito do paço, ou prefeito do palácio, ou maiordomo, vocês escolhem, são várias traduções para o mesmo cargo. Então ele conseguiria transmitir o cargo para o seu filho e ficaria até a morte. E o seu filho foi ninguém, nada mais nada menos que Carlos Martel, ou Carlos Martelo, como chamam nossos irmãos portugueses, né? A tradução do nome dele, Carlos Martelo. Em francês, Charles Martel, né? Charles Martel. Será que eu falei certo? Tomara. Eu costumo chamar de Charles Martel, né? O Charles Martel, ele conseguiu impedir os muçulmanos de invadir a Europa Central, porque os muçulmanos tinham ocupado o leste europeu, né? Os turcos tinham tomado todo o leste europeu. E outros muçulmanos árabes e muçulmanos do norte da Europa, norte da África, tinham tomado a Península Ibérica, Portugal e Espanha. A única parte da Europa que ainda não tinha sido tomada pelos muçulmanos era a Europa Central, correspondente hoje à Itália, à Alemanha, à Áustria, à França. Foi os únicos locais que os muçulmanos não tinham conquistado. Se o Charles Martel não tivesse derrotado os muçulmanos na Batalha de Poitiers, não existiria a Europa cristã. Muito provavelmente hoje nós seremos muçulmanos, né? Quer dizer, não sei se a história teria acontecido assim, né, Coragem? Mas provavelmente o cristianismo ocidental não teria se desenvolvendo como desenvolveu. Não vou dizer que o cristianismo teria sumido, porque até lá no Oriente Médio, onde era o nervo central do Islã, o Islã surgiu no Oriente Médio entre os árabes. Até hoje ainda existe árabe cristão, né? Os árabes cristãos são do tempo de Jesus, então aí até hoje, mesmo com o surgimento do Islã, com a explosão do Império Islâmico, né, com islâmicos obrigando pessoas a se converter para sua religião, ainda existem árabes cristãos que vêm desde a época de Jesus, né? Então provavelmente existiriam ainda hoje cristãos na Europa se o Charles Martel tivesse perdido a Batalha de Poitiers, mas as coisas teriam acontecido diferente, isso com certeza, né? Então, como o Charles Martel venceu os muçulmanos na Batalha de Poitiers, ele foi considerado o salvador do cristianismo. E é lógico que o Papa cobriu ele de honras. O Papa perguntou: você quer ser o rei? Você quer ser o chefe dos francos? E ele não quis, que ele falou: por que eu vou me expor se eu posso governar aqui de boa? Né? Deixa o rei aí para esse carolíngio, né? Que era carolíngio não, para esse merovingio, que era descendente do Clovis, né? Eram descendentes do Meroveu e do Clovis que estavam no trono, né? Só que aí depois do Carlos veio o filho dele mais ambicioso, o Pepino o Breve. Por que o Breve? Porque ele era baixinho. No Shrek, no primeiro, aquele príncipe baixinho que aparece é tirando um barato com o Pepino o Breve, né? O Pepino o Breve perguntou para o Papa se ele poderia tomar o poder. O Papa falou: tá liberado. E aí o Pepino o Breve tomou o poder. Ele tirou do trono Childerico III. Childerico em inglês Childeric, em português Childerico, né? Em inglês parece mais nobre, né? Childeric, em português Childerico, né? E aí o Childerico saiu do trono, acabou a dinastia Merovingia e começou a Carolíngia, né? Por que Carolíngia? Porque o Carlos Magno foi o imperador mais célebre? Não. Por causa do Charles Martel, né? Que Charles é Carlos. Charles é Carlos, Carlo, Charles, né? Esses nomes aí. Karl, em alemão, né? Karl. Então, por isso que é Carolíngia, em homenagem ao Charles Martel. Charles Martel, Carlo Martel, né? É que eu falo assim, às vezes, cada hora eu falo do nome porque
Nos livros portugueses ele está traduzido mesmo, Carlos Martello. Nos livros brasileiros geralmente está Charles Martel. Né? Nos livros em inglês também está Charles Martel. Né? Só que aí eu vejo os vídeos em inglês, tá lá, Charles Martel, aquela pronúncia em inglês. Então minha cabeça dá uma bugadinha de vez em quando. Né? Bom, continuando. Então, o rei mais célebre desse Império Carolíngio, né, vai ser o Carlos Magno. Magno quer dizer grande, né? Carlos o Grande. Por quê? Porque o Carlos foi da igreja, o best dos bestes. Eu acredito que até hoje nunca houve um imperador tão aliado do Papa como Carlos Magno. Pra vocês terem uma ideia, ele foi coroado no Natal. Né? No Natal do ano 800 ele foi coroado o quê? Imperador do Império Romano do Ocidente, um cargo que não existia desde que o Rômulo Augusto foi deposto pelo Odoacro, rei dos Érolos, no ano de 475. E é um cargo mentiroso. O Império Romano do Ocidente não existia mais. O do Oriente, sim. Resistia como Império Bizantino. Resistia ao avanço cada vez maior dos turcos. Mas o Império Carolíngio já não existia. Perdão, o Império Romano do Ocidente já não existia mais. O que existia era o Império Carolíngio, né? Mas para muitos imperadores buscavam a glória antiga de Roma. Né? O próprio Justiniano, lá do Império Bizantino, ele tentou conquistar toda a extensão que existia do antigo Império Romano, porque ele queria ser imperador da Roma integral. O Napoleão depois, muito mais para frente, ele vai querer isso. Ele quer ser o imperador de Roma. Né? O Mussolini, fascista nos anos 1930, ele se vê como um imperador romano. A propaganda dos fascistas evoca muito o passado glorioso de Roma. Então tem muito essa coisa de Roma antiga, o poder que Roma antiga tinha, ela causa assim, um fascínio muito grande nos detentores do poder. Não basta ter o poder, tem que ter o poder como um imperador romano. Né? Então, o Carlos Magno foi lá um célebre imperador carolíngio, né, mas que foi coroado imperador do Império Romano do Ocidente no Natal do ano 800. Né? O Carlos Magno era um cara esperto. Tá? Ele sabia que o império dele era muito grande. O que ele fez? Ele dividiu o território em várias unidades. E aí está a sementinha do feudalismo. Né? A partir daí, dividir a terra em porções menores e dar para outros líderes tomarem conta. Isso é a sementinha do feudalismo, né? Porque o feudalismo é baseado em unidades pequenas de poder, unidades pequenas de comando, tá? Então, a partir daí que vai surgindo... Aliás, o feudalismo já se desenha antes, claro, Roma, né? Quando em Roma falta escravo, aí o plebeu se oferece para trabalhar, porque ele precisa se proteger, porque estão acontecendo as invasões dos germânicos, as invasões dos hunos, a invasão dos sarracenos. Então as pessoas começam a fugir das cidades e vão se refugiar nas propriedades rurais. Não tem escravo, as pessoas que saíam das cidades eram livres, se ofereceram como servos em troca de proteção. Então são vários fatores que vão se somando para, enfim, surgir o feudalismo. Mas administrativamente, a sementinha está aí. Carlos Magno dividiu o território entre vários, né, chefes, né, e era de acordo com o tamanho, né, da terra que o nobre recebia o título, tá? Conde, marquês, duque, visconde é aquele que recebe 2 condados, que é vis ou bis, né, conde, tá? Marquês é aquele que recebia território de fronteira, né? Era um marquês. Eu queria lembrar um outro nome que tem para marquês, mas eu não lembro agora. Não lembro. Se eu lembrar até o finalzinho dessa aula, margrave. Lembrei. Margrave. Yes. Né? Marquês ou margrave é o chefe de fronteira. Geralmente muito requisitado, porque fronteira é lugar de guerra. Né? O que impede um outro povo de avançar no seu território? A guarda da fronteira. Pois é. Então, né, o Carlos Magno, ele também assim, naquela época, o conhecimento escrito já estava quase que totalmente perdido. Só os padres sabiam ler e escrever.
Então, o Carlos Magno fez uma das últimas investidas em educação antes do feudalismo se concretizar, né? Que no feudalismo ninguém sabia ler e escrever, só padre, tá? Então ele fez o renascimento carolíngio, ele investiu em escola, investiu em bibliotecas, né? Ele aumentou o número de monges copistas, né? Que eram monges que iam copiar, né? Os textos escritos, né? Com obras da antiguidade. Muitas das obras que a gente lê hoje é porque esses monges copiavam à mão, copiavam à mão. Pegavam um livrão daquele tamanho, linha por linha. Mas eu penso que deve ser bom até para distrair, né? Ficar ali o dia inteiro lendo. Eu gosto de ler, mas acho que a parte de copiar... Mas também não faz outra coisa da vida, né? Tudo na vida tem seus prós e seus contras. Pelo menos devia distrair, tinha casa, comida e proteção garantido, né? Enfim. E aí, quando Carlos Magno morreu, vai uma tradição germânica. Por quê? Porque o Carlos Magno, ele herdou... ele era um imperador romano, mas o estilo de legislação dele era totalmente germânico, que era o que? A fidelidade do seu guerreiro com ele, e as leis eram muito mais orais do que escritas. E outra, quando o rei morria, ele dividia as suas terras igualmente entre os seus filhos, né? Não é como, por exemplo, pega Portugal moderno, Portugal na época do Brasil. O rei morria, tudo ia para o filho mais velho. O filho mais velho que era coroado e herdava os bens, né, do reino. Na época do Carlos Magno, não. Os costumes germânicos, o reino era dividido. Então, o que era um reino só, viravam 4. Né? E aí o que aconteceu? Os filhos dele não tinham o mesmo talento, né? Os filhos dele, Carlos, o Calvo, Luís, o Germânico, né, o Lotário, e entraram no maior conflito e todos se enfraqueceram e outros povos começaram a invadir, né? E aí o Império Carolíngio começou a entrar em declínio e foi dando origem cada vez mais a um feudalismo que era um sistema de poder pulverizado. O que é pulverizado? Pulverizado vem de polvo. Polvo é pó em espanhol e em latim, né? Então pulverizado se tornou pó. Você tá o líquido no spray, você aperta o spray, ele vira um pó, uma gotícula, né? Então o poder era pulverizado, né? No feudalismo era uma gotinha, como eu acabei de falar. A pessoa não tinha como sobreviver, não tinha como se defender. Ela ia para onde? Ela ia para dentro de uma propriedade de um senhor. Ela ia trabalhar o tempo inteiro. Ela ia ter que... quase tudo que ela ganhasse, ela ia ter que dar para o senhor. Mas ela não ia para a rua. E qual que era a vantagem de ir para a rua? Porque na rua era barbárie. Não sei se alguém assiste o Walking Dead, mas no Walking Dead, não sei se vocês assistem, tem as comunidades. Quem não está dentro das comunidades não sobrevive do lado de fora. Porque do lado de fora só tem os zumbis. Né? Então as pessoas têm que viver dentro das comunidades. Na Idade Média, assim. Quem não morasse dentro atrás das muralhas, estava sujeito a ser saqueado de forma brutal e, sei lá, ver seus filhos ser queimados na sua frente e depois você ser picado em pedaços. Só brutalidade, sério. A coisa era horrível. A humanidade, eu não sei, às vezes eu acho que a humanidade evoluiu em alguns aspectos, né? Então era só brutalidade. Então as pessoas preferiam viver quase como um escravo, mas não viver do lado de fora do feudo, né? Como eu estava falando, no finalzinho de Roma, faltou escravo porque Roma não tinha mais guerra para ter escravo, né? Então o senhor não tinha escravo para trabalhar e as pessoas comuns não tinham sustento. As pessoas comuns se ofereceram para tomar o lugar do escravo. Ela não seria escravo na teoria, né? Porque escravo não era considerado gente, escravo era considerado coisa. Mas na prática, essa pessoa trabalharia como um escravo, né? A vida do servo camponês, né? O camponês é a base. Se nós, vocês, nós vivêssemos na Idade Média, muito provavelmente nós seríamos camponeses. Quase todo mundo era camponês e quase todo mundo era servo, né? O normal era ser servo. Qual que é o normal da gente hoje? Mundo, tá? Não falando Brasil, mundo.
o normal do mundo 2020 é a gente ser assalariado. Vender a nossa força de trabalho em troca de salário. É o normal. Tem gente que não é assim. Não tem? Tem gente que é patrão. Mas quem que é patrão? Quase ninguém que a gente conhece. Poucas pessoas são patroas. Né? E se são de pequenos negócios em que a pessoa é praticamente empregado dela mesma. Né? Ou vocês conhecem o dono do Pão de Açúcar. Ou vocês conhecem o dono da Sony. Coisa de nome. Né? Então, a sociedade que vai se formar agora é a sociedade do feudalismo. E é uma sociedade que tem uma direção. Dada por quem? Igreja Católica. Né? A Igreja Católica era o topo da sociedade. Todo mundo tinha que obedecer e acabou. Por quê? Porque a Igreja Católica tinha as ordens dadas por Deus. E se Deus deu, ninguém se mete nisso. Né? Então, a igreja ela determinou que a sociedade ela tinha 3 ordens, né? Tinha a ordem daqueles que oravam, os oratori em latim, né? Aqueles que oram, que era o clero. E eles tinham a obrigação de orar por todos. Né? O clero tinha que orar por todos. Abaixo do clero tinham os bellatori, né? Que vem de bella, que é guerra em latim. A palavra guerra que a gente tem não veio do latim, veio do germânico, tá? Vem de ver, que é guerra em alemão, né? Wer, né? Wer, guerra, guerra em espanhol, né? A nossa palavra guerra não vem do latim, latim é bella, bellatori, bellatio, né? Então, indústria bélica, né? É daí que vem o termo bella. Então, os nobres eram belatores, eram guerreiros. O dever do nobre era guerrear para proteger todo mundo. E os camponeses eram laboratores, né? Laboratori vem de laboro, que é trabalho, né? Por isso que a gente vai fazer um teste, a gente vai no laboratório. O laboratório é onde a gente trabalha. Na sala de aula a gente tem a teoria. Dentro do laboratório é a prática, o trabalho, é o efetivo, é o pôr a mão na massa. Então, são os laboratórios, os camponeses, que têm o dever de trabalhar por todos. O camponês trabalha e produz riqueza para toda a sociedade sobreviver. Para o clero orar por todo mundo e para a nobreza lutar por todo mundo para defender a todos se precisar. Né? É uma sociedade que tem os valores cristãos, né? Na economia vigora o colonato, né? Eu vou explicar melhor na próxima aula, e a suzerania e vassalagem, né? Que é um sistema de fidelidade que veio dos germânicos, é um juramento de fidelidade. Se um nobre jura fidelidade ao outro, ele vai cumprir com essa fidelidade até o fim. Né? É uma fidelidade que tem que ser cumprida a qualquer custo. Beleza, galera? Eu coloquei vários outros assuntos nessa aula que é para dar uma enriquecida, tá? Assuntos que não poderiam ficar de fora e o livro não dá muito uma abordada, não. Eu achei que era bacana dar uma investida nisso, né? Não é porque a gente está em casa que a gente vai deixar as coisas para trás. Tudo vai ser dado ainda esse ano. Beleza, galera? Responda o formulário. Uou!